Louquisme com certeza é um dos meus manhwas preferidos. Mesmo sendo um grande fã dessa obra, uma coisa que eu não posso negar é que tem muita coisa em Louquisme que simplesmente não faz o menor sentido. Tem muita coisa em Louquisme que é difícil de você engolir. E uma das coisas mais difíceis de engolir em Louquisme pra mim é a força do Vasco. Ou melhor, a falta de força do Vasco. É simplesmente revoltante você vê que um cara como o Vasco foi superado por tantos personagens que não fez nem metade do esforço que ele fez na obra. É uma coisa indignante. Só não é mais indignante do que você assistindo esse vídeo todo sem deixar aquele like e aquele comentário, né, cara? Então, trate de colocar os dois aí e vamos pro vídeo. E não tem como a gente falar do Vasco sem falar de treinamento físico, já que esse é simplesmente o atributo em que o Vasco mais se destaca de qualquer outro personagem da obra até agora. Você pode pegar qualquer outro personagem, cara. Pode pensar aí em qualquer outro personagem de Louquismo. Ninguém, absolutamente ninguém, treinou tanto quanto o Vasco. A gente tem um flashback do Vasco lá por meados do capítulo 50 até o 55, mostrando como era o passado dele antes dele ser o líder da Burke Knuckles. E antes dele também ter se tornado esse personagem shapeadaço que a gente vê na obra atualmente. E é claro que o Vasco era aquele típico moleque magricela que sofria bullying na escola dos moleques mais velhos. Sabe aquela rapaziada do ensino médio que começa a pegar no pé da galera do fundamental? Então, era mais ou menos isso que o Vasco sofria. Porém, depois que o Vasco se encontrou com o Jongô rapidamente, isso aí mudou. Já que o Jongô meio que passou pra ele uma espécie de treino que iria deixar ele muito mais forte. Esse treino que o Vasco começou a fazer, primeiro que todo mundo, era assim, sem flexões, sem agachamentos, sem abdominais, e ele também corria 10 km todo santo dia. E qualquer semelhança desse treinamento com qualquer outra obra que você talvez conheça é mera coincidência, tá bom? O fato é, o Vasco foi o primeiro cara a realmente começar a treinar na obra. Primeiro que todo mundo. Só esse treino básico do Vasco já deveria tornar ele, pelo menos, um dos mais fortes da obra. Mesmo que o Vasco tenha esse sistema de treinamento em uma época onde o sistema de poder de Louquisme ainda era algo humanamente possível, já que agora os caras são praticamente meta-humano, mesmo para esses padrões mais humanos, ainda assim ele já estava na frente de muita galera, cara. Mesmo que o Vasco seja um dos caras com mais estamina, mais resistência, mais fôlego da obra, ele conseguiu ser ultrapassado por personagens como, por exemplo, o Jinsung. Porque, tipo assim, rapaziada, vamos ser bem sinceros aqui, o Jinsung só foi começar a realmente ter presença no manhwa depois do capítulo 300 e tanto, que foi quando ele realmente começou a treinar com o Rei de Daigon. Quase 300 capítulos depois, ele ainda conseguiu ser melhor que o Vasco, cara. Uma parada, cara, que simplesmente não tem o menor cabimento. Se for uma pessoa que não conhece a obra de Louquisme e você falar pra ele que o Jinsung é mais resistente fisicamente que o Vasco, o cara vai falar que você é louco. E o detalhe mais interessante disso tudo, claro, o Jinsung nem mesmo tem uma desculpa plausível pra ser mais forte que o Vasco. O Jinsung, cara, é um boxeador, o cara entendia de ringue, ele treinava socando um saco de pancada. O Vasco literalmente treinava furando rocha com o joelho. O Vasco, cara, treinava o fôlego dele nadando, amarrado a um peso proporcional a uma bola de demolição, enquanto o Jinsung treinava em academia de boxe com ar-condicionado. Como que de achos o Jinsung consegue ser mais forte que o Vasco? O Jinsung, ele não tem nem mesmo a desculpa de talvez ter uma linhagem muito poderosa, já que agora o autor de Louquisme trabalha com essa questão de genética, linhagem, você ser filho de alguém muito poderoso, ser parente de alguém muito poderoso, etc. Nem isso o Jinsung tem como desculpa, ele simplesmente passou o Vasco e foda-se. E já no início de Louquisme, enquanto o Vasco já tava metendo um treinozão absurdo, o Jinsung tava literalmente bebendo cachaça e bancando valentão na escola. Como que de acho você consegue engolir que o Jinsung passou o Vasco em questão de força? É absurdo. Outro ponto do Vasco em Louquisme que foi revoltante foi ele ter sido superado pelo Jang Hyun. Cara, você pode analisar essa luta dos dois de todas as formas possíveis. Você não vai achar nada que justifique o Jang Hyun ser mais forte que o Vasco. Nada. Ah, mas o Jang Hyun, ele foi treinado pelo Jong-un, ele recebeu instruções do Lee Do-gil, é claro que o Jang Hyun é muito forte. Meu mano, a gente não tá falando aqui dos professores do Jang Hyun. É claro que se a gente for falar aqui dos professores dele,
ele teve excelentes mestres. Mas falando aqui apenas do próprio Jang em si, você vai perceber que ele não tem nada para justificar ser mais forte que o Vasco. Nada. É literalmente o mesmo caso do Jin Sung. Ele simplesmente ultrapassou o Vasco porque sim e o cara tem força suficiente para pular de uma cachoeira com uma perna amarrada e furar a pedra com o próprio corpo, mas ele ainda assim consegue ter o chute dele defendido pelas varetas do Jang Hyun. E o Jang Hyun não tem nem a desculpa de ter uma linhagem, cara. Ele é tão normal, entre aspas, quanto o próprio Vasco. Como que de achos alguém sem nenhuma linhagem consegue ultrapassar o Vasco em questão de treinamento? Enquanto o Jang Hyun era um mendigo, o Vasco já tava ralando e treinando há muito tempo. Ah, Quimera, mas o Vasco venceu o Jang Hyun naquela luta. Do que você tá falando? Não, o Vasco não venceu o Jang Hyun naquela luta. Ele apanhou mais um pouco. Tinha hora que o Jang Hyun batia, outra hora que o Vasco apanhava, até que o Vasco apelou pra caramba, usando um novo modo que ele conseguiu mais uma tonelada de treinamento. E depois disso, o Jang Hyun foi vencido pelo discurso no jutsu, já que enquanto a luta dele estava rolando, o Vasco tava de papinho no pé do ouvido do Jang Hyun. E ele meio que desistiu por questões sentimentais. Discurso no jutsu. O mais forçado disso tudo, cara, é você ver como que o próprio autor da obra cagou, literalmente cagou para todo o treinamento e esforço que o Vasco fez, cara. Olha como que o Vasco tem que literalmente se quebrar e se lascar todo para conseguir atingir níveis de caras que não fizeram nem metade deles. E nem tem a desculpa de ter uma linhagem muito forte. Se você falasse pra mim que o Park Hyun-suk é o número 1 da segunda geração e ele se tornou mais forte que o Vasco, mesmo que com uma certa relutância, dá pra você aceitar. Porque o Park Hyun-suk, ele tem um talento extraordinário, ele é forte, ele tem uma grande linhagem por trás, ele é um dos poucos caras da segunda geração que tem conexão com a galera da geração Zero, é sobrinho do Jin Young, ele também ganhou um segundo corpo perfeito que praticamente não tem fraqueza de nada, o que por si só já é praticamente um super poder. Dá pra você engolir, dá pra você usar a desculpa da linhagem aqui. Até dá pra você tolerar que ele seja mais forte que o Vasco. Mas cara, Jin Sung, Jang Hyun, pelo amor de Deus, dizer que Jin Sung e Jang Hyun passou o Vasco porque sim, é simplesmente uma coisa sem cabimento. Uma das coisas mais assustadoras da obra de Lookism é ver como que o Vasco foi destruído completamente como um personagem. O Vasco é aquele típico personagem que não nasceu com nenhum tipo de privilégio e tudo que ele conquistou foi através do seu próprio esforço e trabalho duro. Se fosse para eu apontar um personagem, eu diria que o Vasco seria a mesma coisa do Rock Lee de Naruto, já que o Lee de Naruto ele simplesmente era um cara que, no meio de outros caras que tinham praticamente tudo, era como um filhote de galinha num ninho de jiboia. O maluco tava lascado. E mesmo assim o Lee conseguiu superar todo mundo e ficar mais forte que muita gente, cara. E só não ganhou de muito personagem ali pelo roteiro. O que aconteceu com o Vasco em Lookism foi praticamente a mesma coisa que aconteceu com Rock Lee de Naruto. Simplesmente o cara foi passado pra trás e foi. Uma das coisas mais legais no Vasco é a gente ver como que ele simplesmente conseguia provar pra gente que o simples fato de treinamento duro e persistência conseguia compensar demais. Só que não, porque do nada o cara começou a ser ultrapassado por um monte de moleque que o autor simplesmente decidiu dizer que eles têm uma linhagem boa. No arco de Xianliang, onde a gente acompanha a história do Jin Robin, do nada o Jin Robin começa a ter feitos de força absurdo, que a gente nunca pensou que ele seria capaz disso lá no início da obra. O autor deve ter pensado assim, eu preciso justificar essa porcaria de alguma forma. Aí simplesmente o cara foi lá e botou que ele era filho de alguém muito forte lá da geração Zero. Pelo menos aqui o autor se deu esse trabalho. Porque assim, vamos ser sinceros, se o Jin Robin do nada começasse a ter feitos de força tão absurdos ou mais absurdos do que os feitos do Vasco, ia ficar muito feio pra obra, cara. E só pra você entender uma coisa, o problema aqui não é o fato do Vasco ter sido superado por outros personagens. Isso aqui não tem problema nenhum. Inclusive eu nem me incomodo com o fato dele ser superado por personagens que têm uma linhagem nobre, não tem problema. O problema é simplesmente todo mundo do nada começar a esmagar o Vasco, porque sim, até personagens que não tem nenhuma explicação plausível pra isso. Bom, mas enfim, o vídeo vai ficando por aqui. Se você ficou até aqui, muito obrigado e tchau, tchau.